E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá, pessoal do 8º ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem e prontos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós teremos nossa aula de número 34. E como de costume, vamos iniciar a nossa correção da atividade da aula 33. Um dos livros mais conhecidos e consagrados de Lígia é A Bolsa Amarela, que narra a história de uma menina aprendendo a crescer. Nesse desafio, a personagem principal, Raquel, encara os problemas típicos de sua idade e passa a se descobrir enquanto pessoa, ao mesmo tempo em que tenta reprimir seus 3 grandes desejos: ser menino, se tornar escritora e crescer logo. Trata-se de um livro muito especial, envolvente, que deve ser lido por crianças e por adultos. Tamanha a magnitude da lição de vida que traz Lígia Bojunga. Com maestria, consegue se superar em A Bolsa Amarela. No trecho "com maestria consegue se superar", a palavra em destaque tem o sentido de. Essa palavra é maestria. Essa expressão quer dizer o quê? Que é com perfeição, tá? Tem o sentido de perfeição. Então, primeira questão, a alternativa correta era a letra A. Segunda questão. De acordo com a resenha, o livro trata da história de uma menina em crescimento repleta de desejos, da história de uma adolescente reprimida, repleta de medos, da história de uma menina órfã que tem medo de crescer, ou da história de um adolescente que tem desejos reprimidos. Então, a letra D era a alternativa correta na segunda questão. E aí eu tinha outro trecho aí de outra resenha, tá? O mamute Manny, o tigre de dente de sabre, Diego, e a preguiça gigante Sid são amigos em uma época muito distante dos dias atuais e vivem suas vidas em meio a muito gelo. Até o dia em que eles encontram um menino esquimó, totalmente sozinho, longe de seus pais, e decidem que precisam ajudá-lo a achar sua família. Enquanto isso, o esquilo pré-histórico Scrat segue na sua saga para manter sua amada Nós protegida de outros predadores. Na resenha acima, sua característica principal é criticar, resumir, argumentar ou convencer. Eu tenho aí um resumo da história. A crítica está fazendo um resumo. Então, aí a característica principal aí dessa resenha é resumir, tá? Quarta questão. Nos trechos, são amigos em uma época muito distante dos dias atuais. E, enquanto isso, as palavras destacadas muito e enquanto estabelecem, respectivamente, ideias de tempo e intensidade, intensidade e modo, intensidade e tempo ou intensidade e modo. Eu dei um muito aí indicando intensidade, tá? E enquanto, que é uma relação de tempo. Então, a quarta questão, a alternativa correta é a letra C. E aí, a quinta questão.
Leia aí e resolva. O tempo é um elemento relativo. Coisas legais passam rápido demais e as chatas demoram a acabar. De forma poética e delicada, Marcelo Romagnoli narra, em A Criança Mais Velha do Mundo, a história de uma garota e o dia de seu aniversário, quando ela vê tudo acontecer novamente em sua vida. Por mais que isso se repita, nada é igual. Mas como a menina chegaria a essas conclusões? A Criança Mais Velha do Mundo é baseada na peça teatral, também de autoria de Marcelo Romagnoli, montada com sucesso absoluto em 2010 pela Banda Mirim em São Paulo. De acordo com a resenha, quais as características da obra, né? As primeiras frases aí do texto, elas já denunciam essas características aí, né? Que se trata de um livro poético sobre o que é envelhecer. Então, a quinta questão, a alternativa correta era a letra A. Então, pessoal, essa foi nossa correção da atividade. Espero que todos vocês tenham acertado. E vamos ao nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre as conjunções. Conjunção é a palavra invariável que relaciona duas orações ou dois termos que exercem a mesma função sintática. Então, a função da conjunção é relacionar duas orações, tá? Fazer essa junção entre esses dois termos que vão ter aí a mesma função sintática. As conjunções, elas são classificadas de acordo com o tipo de relação que estabelecem. As conjunções que relacionam orações independentes ou sintaticamente equivalentes são chamadas de conjunções coordenativas, tá? Então, as conjunções coordenativas, elas vão fazer essa relação com conjunções independentes, tá? Então, se eu tirar a conjunção, elas vão ter sua função e seu sentido independente. Porém, eu faço essa junção utilizando essas conjunções coordenativas para que tenha uma oração por si. Já as conjunções que relacionam orações dependentes, tá? Onde uma vai depender da outra para que haja o sentido completo, tá? Ou seja, que ligam a oração principal à oração que ela é subordinada, são chamadas conjunções subordinativas. Então, repetindo, conjunções coordenativas unem orações independentes. Conjunções subordinativas vai unir as orações dependentes. Então, observem aí, ó. O professor explicou o conteúdo e os alunos fizeram os exercícios. Tá? A conjunção "e" aí é uma conjunção coordenativa. Por quê, professora? Porque ela liga orações independentes. Se eu separar aí antes do "e" e depois do "e", percebam aí que eu tenho duas frases, né, duas orações completas com o seu sentido lá separadinho. Ó. O professor explicou o conteúdo, ponto. Eu tenho sentido. Os alunos fizeram os exercícios. Então, eu tenho aí duas orações independentes. Por isso, elas foram ligadas pela conjunção coordenativa, tá? Então, que teve o papel aí de unir essas orações que são independentes. Já nessa outra frase aí eu tenho, ó, se o professor explicar o conteúdo, os alunos poderão resolver os exercícios. Então, o "se" agora aí ele é uma conjunção subordinativa. Então, ele vai ligar orações dependentes, onde uma necessita da outra, tá? E aí vamos ver de forma separada essas conjunções. A começar pelas conjunções coordenativas, tá? Que são classificadas em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, de acordo com o sentido das relações que estabelecem. Então, vejamos aqui no quadrinho. As aditivas, que dão ideia de adição,
tá? Então, são exemplos de conjunções aditivas. E, nem, mas, também, como também, bem como e etc. Então, eu tenho um exemplo aí, ó. Pedro é educado e gentil. Observem que esse "e" gentil aí é como se eu tivesse adicionado uma informação a mais, tá? Então, por isso aí o "e" é uma conjunção aditiva, da ideia de adição. Nós temos também as adversativas, que vão dar a ideia de contrariedade, oposição, tá? Como mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, tá? Não se esforçou muito, porém obteve um bom resultado. Então, observem aí o porém aí dando essa ideia de contrariedade, tá? De adversidade. Então, por isso, o porém aí é uma conjunção adversativa. Nós temos também as conjunções alternativas, que vai dar a ideia de alternância, né, de opções, como ou, ora, quer e já, tá? Ou você estuda ou trabalha. Então, esse ou e ou aí tá dando ideia de alternativa, de opções, tá? Então, por isso aí é uma conjunção alternativa. As conclusivas, tá? Que dá a ideia de conclusão, como logo, portanto, por isso, assim, assim, por conseguinte e etc. Possui um bom histórico profissional, logo não ficarás desempregado. Então, esse logo aí, ideia de conclusão. E as explicativas, né, que vai trazer uma explicação, função de explicação, como que, porquê, porquanto, pois e etc. Lembrando que eu trouxe algumas das principais conjunções, porém não tem só essas, tá, pessoal? Tem outras. Não compareci à festa porque não fui convidada. Ó, por que não fui convidada, né? Eu tenho aí uma explicação que iniciou a partir da conjunção, né? Porque, que é uma conjunção explicativa. Então, essas são as conjunções coordenativas, onde liga termos independentes. Aqui eu trouxe outro exemplo na charge, tá? E aí, vai fazer a prova para o Enem? Não vou fazer nem trabalhar, nem estudar. Esse aí não quer nada com a vida. Na charge acima, o nem aí, que é uma conjunção aditiva, tá? Dando ideia de adição. Nesse caso aí, ele está adicionando informações a mais, tá? E as conjunções subordinativas, tá? Que são classificadas em integrantes e adverbiais. As integrantes introduzem orações subordinadas substantivas e as adverbiais introduzem orações que indicam a circunstância adverbial relacionada à oração principal. Então, são subdivididas em causais, condicionais, consecutivas, comparativas, conformativas, concessivas, temporais, finais e proporcionais. Então, vamos ver aí suas classificações. Começando pelas causais, tá? A ideia de causa. Porque, uma vez que, sendo que, visto que, como e etc. Exemplo, como estava frio, resolvemos adiar o passeio, tá? Então, eu tenho como aí, indicando causa. A causa de ter adiado o passeio, tá? Consecutivas, tá? Que é precedido de tal, tão, tanto, tamanho, sem que, de modo que, de forma que e etc. Tamanho foi o mal do rapaz que a empresa optou por não contratá-lo. Então, dando ideia aí de consequência, tá? Comparativas, tá? Então, são as junções que vão dar a ideia de comparação, como, tal qual, que ou do que, assim como, mais, que, menos que e etc. A menina era delicada como uma flor. Então, esse como aí, essa conjunção,
dando ideia de comparação, né? Comparando a menina como uma flor. As conformativas, né, que vão dar a ideia de conformidade, como conforme, segundo, consoante, assim como e etc. Conforme o combinado, entregamos a pesquisa para o professor, tá? Então, conforme, dando essa ideia de conformidade. As concessivas, tá? As concessivas, mesmo que, por mais que, ainda que, se bem que, embora, e etc. Embora gostasse muito dele, resolvi terminar a relação. As condicionais, se, caso, contanto, que, a menos que, sem que, salvo se, e etc. Terá seu dia cortado, a menos que apresente justificativa. Tem aí uma condição. Proporcionais, né? A proporção vai indicar a medida que, a proporção que, quanto mais, quanto menos. Então, quanto mais agir desta maneira, mais será excluído pelo grupo. Finais, né? Ideia de finalidade, a fim de que, para que. Estudo bastante, a fim de que possa construir meu futuro. Então, ele estuda com uma finalidade, a fim de construir o seu futuro. E as temporais, que vão indicar tempo. Quando, enquanto, sempre que, logo que, depois que. Quando chegar de viagem, avise-me. Então, eu tenho aí uma ideia de tempo. Quando. E aí, na tirinha, o que é isso, Wes? Minha lista de promessas para o ano novo. Deixa eu ver. Engordar, ficar pobre, continuar sem namorada. Que raio de lista é essa? Já que eu nunca cumpro minhas promessas de ano novo, estou tentando a psicologia reversa. Então, na tirinha aí, o já que, tá? É uma conjunção subordinativa causal, tá? Vai indicar a causa, quando ele diz, já que nunca cumpro minhas promessas, então ele vai indicar uma causa utilizando aí essa conjunção já que. E aí nós temos também a locução conjuntiva. Há ainda a locução conjuntiva, que ocorre quando duas ou mais palavras exercem a função de conjunção, tá? Que é o caso de ainda que, desde que, assim que, uma vez que, antes que, logo que. Então, eu tenho duas conjunções, tá? Exercendo a função de uma. Então, é chamada de locução conjuntiva, que é o exemplo aí, ó. Ele participará da festa, desde que você faça a sua parte. Então, desde que, locução conjuntiva. Duas conjunções juntas, exercendo a função de uma conjunção. Então, pessoal, essas são as referências da nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido o assunto. Obrigada pela atenção de vocês. Quando confiamos em Deus, nenhum obstáculo é grande demais. Um abraço em todos vocês e até a próxima aula.